A expectativa média de vida do brasileiro já ultrapassou os 74 anos, de acordo com o IBGE. No Rio Grande do Sul, a média é de 76 anos e a capital gaúcha é apontada como a cidade com o maior número de idosos em comparação com a população geral. 18% da população da capital é idosa. Os nossos vovós estão vivendo mais e vida longa traz alegrias, mas traz também desafios. Foi observando cada ação judicial despachada que o juiz titular da Vara de Curatelas observou: 60% dos destinatários dos processos eram idosos. O magistrado passou então a coletar dados manualmente e destacou a importância da proteção a eles. Aí, analisando apenas os processos, aqueles 240, os 150 processos que tinham idosos como réus ou requeridos. A causa alegada na petição inicial, em quase 50% ou quase 41% dos casos, do Alzheimer, como sendo a causa, a doença pela qual se buscava a interdição da pessoa idosa. São considerados. A Vara de Curatelas do Foro Central de Porto Alegre foi criada justamente para atender a crescente demanda de pedidos de interdição, que foram se multiplicando com o aumento da expectativa média de vida no estado. O encontro busca qualificar todos os agentes envolvidos no tema. A ideia de nós fazermos um colóquio, sobre as curatelas e nesse primeiro dar uma atenção ao idoso é de facilitar o trânsito de informações entre os chamados operadores do assunto, na comarca, o próprio Judiciário, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção da nossa cidade, os conselhos municipal e estadual do idoso e entidades, enfim, que estejam envolvidas primeiro na proteção ao idoso. Evidentemente que o processo de interdição ele acaba atingindo o idoso e cerceando algum dos seus direitos, mas o objetivo dele primordial é, na realidade, a proteção da pessoa que se encontra por alguma dificuldade, incapacitada para a tomada de alguma das suas decisões. E essa circunstância de que o envelhecimento da população de forma geral nos chamou a atenção para a existência cada vez maior de um número de idosos que eventualmente vinham respondendo a processos de interdição nas mais variadas varas do assunto em Porto Alegre e que essa quantidade demandava uma atenção maior para que essas pessoas então pudessem ser julgadas, ser avaliadas com a maior qualidade possível dentro da missão que cabe ao Poder Judiciário de decidir a respeito da capacidade dessas pessoas. O tema é complexo, envolve doença, miséria e, em muitos casos, até violência. Por esse motivo, precisa de atendimento especializado. A Vara de Curatelas foi criada em 2015 e atualmente conta com 3.000 processos em andamento. Em média, são realizadas 50 audiências semanais. 20 delas são realizadas nos próprios locais onde se encontram os idosos. São residências, clínicas e hospitais. A nova lei civil só considera totalmente incapaz pessoas menores de 16 anos. Para que alguém seja interditado e fique sob os cuidados de um curador, alguns critérios são avaliados. Esse pedido precisa ser instrumentado, ele precisa ser aparelhado com as informações, primeiro, para se comprovar o grau de vinculação daquela pessoa que pede o pedido à justiça e aquela pessoa que responde a esse pedido. Depois disso, é preciso também acrescentar uma avaliação médica, um atestado, que pelo menos nos diga o início do problema que é alegado em relação àquela pessoa, para que a gente possa, ao receber o processo, definir se já antes da decisão final daquele processo, há necessidade de se colocar aquela pessoa sob uma curatela provisória. A curatela provisória é uma decisão no início do processo que já permite que aquela pessoa que tenha responsabilidade sobre aquela outra, o idoso, de forma maior aqui no resultado da apuração dos processos em andamento, se ele tem condições de até o final do processo ter uma outra pessoa com a responsabilidade pelas suas decisões. Em regra, isso ocorre, porque a necessidade de tomar providências por aquela pessoa que está momentaneamente incapacitada
ela ocorre diuturnamente. Você não pode esperar o final do processo judicial, que envolve prazos legais, que envolve comunicações oficiais e que pode envolver a realização, inclusive, de uma perícia médico-judicial. Não se pode aguardar o resultado, porque ele vai demandar um prazo maior do que seria necessário. Então, essa decisão muitas vezes é tomada no início do processo e garante que essas pessoas que se encontram sob essas circunstâncias não fiquem desatendidas desde o início do processo até o final da demanda, com a decisão, enfim, que defina se aquela pessoa é ou não ainda titular de todos os seus direitos e que os possa exercer de forma plena e capaz. As doenças que mais incapacitam idosos são o Alzheimer e as demências senis. O magistrado salienta para armadilhas bastante comuns que pessoas idosas ou com alguma deficiência cognitiva podem acabar caindo. São as frequentes ofertas de empréstimos, jogos e os golpes. É preciso imaginar que também as pessoas idosas, e já sem aquela capacidade eventualmente de discernir entre o que é correto, entre o que é uma oferta original e correta, de uma oferta que esconde um golpe financeiro, que essas pessoas têm mais dificuldade para tomar essas decisões. Então, nesse aspecto, é importante que as famílias estejam atentas.